Fala família, Futevôlei Academy, estamos ao vivo para mais um Papo de Maestria. Vamos dar continuidade às nossas conversas da última semana, que tratavam sobre reinício. Todos nós estamos iniciando o ano, este final de semana tivemos um torneio pesadíssimo, Juninho, maestro, estreando novamente, agora de volta com o Saldanha, retomando um relacionamento antigo. Lembro de ótimos jogos de antigamente, de vocês dando uma atropelada em algumas duplas. Eu lembro quando essa dupla surgiu assim, do nada, o pessoal, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer para ganhar desses caras? O Testa de Ferro, um abraço para ele, se ele estiver nos escutando aqui. E nessa nossa conversa, eu acho interessante a gente puxar essas ideias de que todos nós que já competimos, ou vamos competir, ou estamos competindo, vamos passar por derrotas, por adversidades, e o que a gente precisa fazer para lidar com elas, para tirar pelo menos algum aprendizado delas. E no futevôlei, isso é super complexo, porque você não está sozinho, você está com uma dupla. Então, facilmente a gente, principalmente em níveis mais iniciais, aí, intermediários, facilmente a gente leva a culpa para nossa dupla. E uma dupla não deixa de ser um casamento, né? Acaba o casamento, quem que é o culpado? Será que sempre tem um culpado ou será que são os dois? Não é mesmo? Então, Juninho, seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui falando com você de novo, meu irmão. Meu grande mestre, muito prazer mais uma vez. Bom estar aqui com vocês, galera. Vamos bater um papo um pouquinho desse final de semana. Aconteceu a Big Wolf Cup, grande evento, contando ali com as melhores duplas do mundo, muita dupla nova, uma galera nova entrando, uma formatação de quadra nova. Eu jogando com o Saldanha ali, revivendo uma formação antiga. E é isso. Aproveitando também para falar um pouquinho da nossa Futevôlei Academy, né, mestre? A gente está com um conteúdo de aula novo lá que a gente deve estar colocando essa semana, se eu não estou enganado, sobre o planejamento de treino do Juninho, como é que está sendo feita essa pré-temporada, os treinamentos, parte técnica, parte tática, as dinâmicas de jogo, enfim, a gente está explicando lá semana pelo menos, os blocos de 2 semanas ali a gente está colocando e organizando para vocês. Então, quem quiser participar da nossa comunidade na Futevôlei Academy, no cantinho aí tem um QR Code, pode estar acessando esse acervo de conteúdo que a gente tem ali, né, mestre? Perfeito, rapaziada. Ótima lembrança, meu irmão. Na Futevôlei Academy você tem acesso a uma quantidade enorme de conteúdos. A Futevôlei Academy ela não se destina apenas a professores e formação de professores, apesar de esse ter sido o nosso foco inicial quando nós criamos. Hoje a Futevôlei Academy ela é destinada a todo e qualquer praticante, entusiasta, quem queira aprender um pouco mais sobre o futevôlei, direcionar os seus treinamentos sempre com a ideia do planejamento, né? Querendo ou não, a auto-intitulada Universidade do Futevôlei, ela precisa dar conta de se preocupar com conteúdos pedagógicos, com ordenamento didático. Então a gente traz isso para vocês poderem aproveitar o nosso raciocínio e como é que a gente tenta fazer no dia a dia para que as coisas acabem dando certo, de uma forma ou de outra, ou para a gente, ou para os nossos alunos, coisas que já funcionaram para nós. A gente quer também que isso se espalhe para as demais pessoas. Então lá você encontra conteúdos para professores, que formam professores, aulas planejadas em lousa digital, a gente tem também as aulas ao vivo sendo filmadas, as aulas todas em PDF escritas, cada exercício explicado, as alternativas, enfim, né? Além dos conteúdos de professores, nós temos conteúdos para o público geral, desde o público iniciante, que mal sabe uma regra do futevôlei, até o público mais avançado, que consegue ter acesso aos planejamentos de treino da equipe profissional do Juninho, e esse é o conteúdo que está saindo aí essa semana, vocês vão poder aproveitar. Na verdade, isso é um projeto de vida, né, meu irmão? Então, a gente nunca vai deixar de publicar novos conteúdos. Esse ano também está vindo um conteúdo muito legal sobre preparação física no futevôlei. Estamos crescendo, tá? Então, acessem lá, acessem o QR Code e façam parte dessa comunidade como alunos, como amigos nossos. Conta para nós, como é que foi o final de semana? Se a gente puder fazer aquele roteirinho, como é que foi na sexta-feira, como é que foi no sábado, como é que foi cada jogo, a descrição de cada jogo.
Bom, sexta-feira eu vou na estrada, né? Porto Alegre é muito mais viável ir de carro do que ir de avião, que eu vou ter que fazer uma escala em São Paulo, né? Nesse caso, e aí por vezes vai demorar o mesmo tempo que duraria uma viagem de carro. Então eu opto por ir de carro, né? Fui com meu pai junto, então vai tendo uma resenha bem legal ali. Até fiz uns videozinhos lá com o pai, guardei ali. E eu vi ele de head coach ali, né, da equipe também. Isso, Seu ele Wilson. participou ali. E aí chegamos na sexta lá, cheguei até um pouquinho tarde, aí fui pro hotel descansar. No sábado de manhã a gente teve um congresso técnico para explicar como é que vai ser o 2026, né, no que diz respeito a, esse ano vai ter uma questão de bolsa, vai ter cachê, enfim, uma infinidade de benefícios aí para quem terminou o ano bem ano passado, e passando um pouquinho sobre as regras que vão ter para 2026. A mudança da formatação da dimensão de quadra, né? A chegada de novos eventos como o Big Wolf e o Brasil Open, que vão fazer parte da Liga Brasileira. E foi discutido também outros pontos que aconteceram nessa etapa em especial, mas que já haviam acontecido outras vezes, e aí tem um regulamento que diz como é que deve se acontecer, né? Foi o caso do João ET, que não foi para a competição. E aí até se entrou em discussão de botar a quinta dupla do Qualify, mas o regulamento não permitia isso, e aí é dado WO, né? E ponto final. Acabou que levando o benefício foi o Gui de Brasília e o Tavinho, que ganharam o primeiro jogo por WO e aí seguiram para a próxima fase. E aí depois veio uma preparação mental ali no quarto, conversar um pouquinho com o Saldanha sobre os primeiros jogos. Sabíamos, as primeiras rodadas de todas as competições estão muito forte, tem muita gente forte hoje, seja quem vem no Qualify, seja quem está dentro da competição. Ali tinha um jogo contra o Murilo e Preto Mágico, né? Um jogo de ex, né? De ex-parceiro, numa primeira fase, numa competição que zera a pontuação, então tem uma atenção por todos, né? A diminuição de quadra, como é que sairia, como é que seria, né? A resposta dos atletas frente a isso. E aí fomos para o jogo. Infelizmente, no primeiro jogo a gente não conseguiu ser consistente, né? Na ida para a rede, principalmente. E aí, no início do jogo, acabou deixando um placar muito confortável para uma dupla que jogou um final de semana incrível, né? Parabéns para o Preto Mágico, para o Murilão. Jogaram demais, né? A competição como um todo, chegaram invictos nas semifinais, e aí na semifinal acabaram perdendo ali para o Indy, para o Felipe também, que fizeram uma baita competição, uma baita reviravolta. E aí, sem tirar o mérito deles, né, que tiveram mérito na vitória, eu falei, eles foram impecáveis. O Murilo fez várias defesas e contra-atacou super bem, o Preto Mágico também, e a gente foi um pouquinho inconsistente na ida para a rede, né. E aí vou dar os meus feedbacks frente à mudança da quadra. Acho que tem que voltar para o 9x18, não, brincadeira. O que eu acho que mudou, o comparativo que eu... Desculpa. O comparativo que eu estava fazendo antes sobre os aspectos técnicos do jogo na quadra de 8x16, comparando com o que a gente já havia jogado lá atrás, né? Acho que todo mundo ficou um pouco mais técnico, porque está todo mundo batendo na bola um pouco mais, mas quem bate na bola e consegue retornar rápido para a rede com agressividade acaba levando uma certa vantagem, né? Acho que foi bem positiva, a competição foi bem legal, bem positiva. Sim, como eu já havia comentado, não teve grandes mudanças, a galera se adapta muito rápido, óbvio. Jogadores com mais meu estilo, o estilo do Saldanha, acho que vão sofrer um pouco mais, acho que é normal, já vinham sofrendo, a gente já vinha sofrendo no 9x18 pela velocidade que o jogo vem ganhando, pela questão física, né, de imposição física, né, é algo que volta e meia a galera, mas aí vai morrer o jogador clássico. Para mim já vinha morrendo, né, isso é algo natural, mas o evento foi de altíssimo nível. Fomos para o segundo jogo, pegamos o Lucas e o Borges, que fizeram um baita no Qualify, entraram com
com propriedade na competição, fizeram um primeiro jogo excelente contra o Michel e o Sandrei, para não dizer que não foram impecáveis no último trechinho do campeonato, da reta final do primeiro jogo deles. Eles cometeram 2 errinhos ali, que daí acabou ficando 18-16, mas levaram o jogo num placar muito próximo, diferente da gente, que já abriu e permaneceu. Pegamos ele no segundo jogo, melhoramos um pouco o aspecto de ida para a rede, né? Mas eles conseguiram neutralizar bem as nossas ações de ataque e a gente não foi muito incisivo nos contra-ataques. Então, acabou que eles imprimiram um ritmo legal, bem consistente, abriram 2, 3 pontos e permaneceram nessa diferença até o final. E aí no final abriram mais um pouquinho e a gente acabou perdendo por 2 placares. Dentro da competição como um todo foi até placares elásticos, 18-12, 18-13, né? Porque a maioria dos jogos foram bem apertados. Achei que não seria tão negativo a nossa estreia, até pela mudança de quadra, mas acho que também não foi só isso. Mas ela foi bem negativa e acende uma luz vermelha, assim, ou amarela, né, de atenção, para ver como é que vai ser o caminho para os próximos. Porque agora é um processo de correr atrás, né? Qualify, talvez. Enfim, é uma outra caminhada aí que psicologicamente a gente nem estava tão preparado para isso, né? Sabia da possibilidade, do risco de mudança de dupla, da mudança da regra e da possibilidade de queda, mas que pega e abala, né? Abala a gente de uma certa maneira que precisa ver como vai ser a rota, qual vai ser o caminho que a gente vai seguir. Deixa eu trazer uma perspectiva aqui do torcedor, do amador, né, que é uma dúvida inicial. A primeira coisa que a gente pensa, assim, quando se dá a redução de quadra, é o seguinte, cara, o Juninho, ele tem uma característica defensiva marcante. Obviamente que as qualidades ofensivas e variações, elas são um grande forte teu, mentalidade, mas o teu aspecto defensivo sempre chamou muito atenção. Tu foi considerado por anos aí o maior defensor do mundo no futebol, né, durante bastante tempo. E tu, na verdade, fez uma escola defensiva, né, cara? Tu basicamente criou uma escola defensiva, uma forma de defender, até quase que paralela ao que existia, por exemplo. Alguém que acompanhou a antiguidade do futebol e viu lá o comecinho, Vinícius. Quando o Vinícius surgiu, as qualidades defensivas do Vinícius chamavam muito a atenção. Ele meio que mudou a forma das pessoas se comportarem em quadra pela maneira como ele defendia, porque não caía bola. O Juninho também, depois de um tempo, apareceu com essa mesma característica, um pouco diferente aí do Vinícius. Daí a gente pensa assim, cara, se a quadra reduziu, então vai ficar mais fácil para o Juninho. Isso é verdade ou não? Não, vamos lá, é um pouco daquilo que eu falo, é o ônus e o bônus, beleza? Defensivamente agora eu tenho menos quadra, né? Mas em contrapartida, ofensivamente também tenho menos quadra, mas vamos falar somente do aspecto defensivo, né? Beleza, eu tenho menos quadra para defender. Em tese, a gente sai de 81 metros quadrados, né, do meu quadrante total ali, junto com o meu parceiro, né, para 64. É bastante coisa. Mas em contrapartida, vamos tentar trazer isso para a realidade defensiva. Em contrapartida, às vezes que eu conseguia tirar o meu adversário mais da rede porque eu dei profundidade no ataque, ou eu desloquei ele mais para o lateral, mais para uma outra, e consegui quebrar um pouquinho mais ele ficou um pouquinho mais distante da rede, por conta de eu usar mais esses 81 metros quadrados quando eu vou atacar, para ele vir mais limitado ofensivamente. Agora eu já não tenho tanto, então agora a quadra também para ele está menor, e acaba que qualquer bola que ele bate e deixa dentro de uma condição de quadra, ele vai vir melhor para dentro da rede. Entende? Entendo.
Então é mais ou menos assim, antes eu tinha mais quadra para fazer ele deslocar e quebrar e tirar ele de uma condição melhor de ataque, mas agora eu tenho menos quadra para atacar ou fazer ele deslocar, e aí isso aí facilita a vinda dele para a rede, né? Uhum. E aí ele estando mais perto da rede, numa condição melhor, eu falo para a rapaziada, a vantagem é sempre do atacante, tanto que a gente vê no futebol, saca, sacou, recebe e bota no chão. Vai outro pro saque, saca, recebe e bota no chão. Normalmente o side-out ele é muito alto. Por quê? Porque o saque não traz nenhum transtorno para quem vai receber, quem tem uma jogabilidade alta. Por conta daquela parábola que tem que fazer. Então, antes a gente até tinha mais quadra. Agora tem menos, gente. Talvez nessa etapa, eu estava até conversando com o Alif aqui, hoje. Ele falou, pô, a galera estava quebrando menos o passe na primeira bola. Claro, o sacador está mais limitado agora. A parábola tem que ser maior porque a quadra reduziu, né? Mesmo no saque... Uhum. E a rede permaneceu, então eu ainda continuo com aquela barreira alta, né? Só que eu tô com menos quadra para sacar. Então não dá para fazer a bola, vamos botar lá, de linha a linha, linha de fundo a linha de fundo. Vamos imaginar fisicamente, vou chutar valores. Imagina que antes a bola percorria no máximo 50 km por hora. Estou chutando, tá? Vamos botar que agora é no máximo 40. 40 é 10 km a menos, ou seja, a bola está menos veloz para eu receber ela, com menos quadra, né? Então, aí logo a partir daí, o adversário vem mais para dentro da rede. Ah, Juninho, mas tem menos quadra para defender, mas agora ele está com mais frequência dentro da rede, é mais difícil também defender, né? Então, vai ter sempre ônus e bônus. Uhum. Ele não vai ter aquele campo aberto para defender, vai ter menos, mas ele vai estar mais vezes dentro da rede. Em teoria, é isso. Então, não quer dizer que ajuda totalmente o Juninho, entende? Ajuda também o atacante. Um cara que antes tinha dificuldade quando a bola saía mais do raio de ação dele, agora a quadra está menor, normalmente a bola está mais no raio de ação dele. Então, se ele bater na bola e jogar para cima, vamos botar aqui um cara que ataca bem de Shark, né? Muito bom de Shark, mas não é tão bom defensor. Uhum. A bola caindo no raio de ação dele, jogando para cima, o outro empurra lá, ele vai vir, vai descer o graveto. Então, assim, o jogo ele não muda grandes coisas, assim. O que muda é, quando tu vai para a rede, tu tem que ser agressivo, tu tem que ser eficaz. Se tu não aumentar essa eficácia e o teu adversário ficar batendo na bola e trazendo ela para o jogo de novo, aí esquece, a possibilidade de ganhar, ela diminui significativamente. Uhum. Outra dúvida, acredito que agora é importante. Nós acreditamos que aí em 2026 a gente vai ter essa transformação em grande parte dos torneios. Enfim, tem uma série de justificativas, né, para isso. É uma nova tendência. Para alguns representa uma forma um pouquinho diferente de jogar. Talvez isso em termos de defesa seja mais impactante aí para intermediários. Talvez dê um pouco mais de rally, pelo menos comparado ao nível profissional. Então, a gente acredita que parte do cenário do futebol vai mudar. E junto desse cenário, você acredita que talvez posturas didáticas por parte do professor venham a mudar também? Por um lado, a gente pensa ônus e bônus, né? Nós teremos arenas onde outrora se praticava apenas beach tênis, agora com a dimensão reduzida, a gente encaixa facilmente o futevôlei, não é mesmo? Então, talvez isso ajude a popularizar ainda mais o futevôlei, né? Por outro lado, aqueles que já trabalham no 9x9 ali, tem também essa possibilidade de diminuir. Será que você vê alguma possibilidade de modificação didática ou no teu entendimento a boa qualidade didática do professor não vai interferir se a quadra é 9x9 ou se é 8x8? Vamos lá. Eu acho que não interfere, né? Claro, interfere no que diz respeito à precisão ali de alguns aspectos, né? Mas eu vou te falar que eu já dou aula há uns bons anos, né, mestre? E eu só trabalho na quadra de 8x8, pelo menos já tem uns 7 anos. Uhum. Entende? E aí eu te pergunto, mas daí os meus alunos não conseguem jogar no 9x9? Não conseguem, tranquilo? É uma proposta de treino. Eles jogam 2 vezes, treinam 2 vezes na semana comigo na de 8.
mas eles jogam na quarta, na de 9, eles jogam no sábado, na de 9. Eu costumo dizer, é um modelo, é uma proposta de treino, né? Eu posso fazer uma proposta de treino e aumentar a quadra também, né? É como no futebol, um jogo reduzido, um campo reduzido, 2 contra 2, 1 contra 1. O cara não vai aprender a jogar, não vai saber jogar depois num campo de 11. Não, peraí. Exato. Claro que sim, né? Então, é muito mais... Eu acho que isso não muda muito no que diz respeito à questão didática. Óbvio que tem os aspectos mais do que diz respeito à precisão, né, mestre? Pode até você se posicionar sobre isso, né? Ou contrário ou a favor. Na minha opinião, eu acho que não faz muita diferença na maneira como eu vou ensinar, né? Porque, vamos imaginar lá, antigamente futebol, tinha campo que era de 120, campo de 90, campo de 100, campo de... Pô, é uma diferença significativa, cara. 20 metros a mais, né? 25. Os caras deixavam de jogar futebol, não conseguiam jogar. Aí é outro jogo, mas os caras jogavam na mesma, né? Dá uma adaptada, tem que dar uma adequada? Tem. Mas se tu joga futebol, tu sabe como é que é a dinâmica. O passe tem que continuar sendo para frente, a levantada tem que ser perto da rede, meu objetivo continua sendo jogar lá, fazer a bola tocar no chão do adversário, né? Então, de modo geral, o ensino para mim, ele não muda, não interfere em nada. Perfeito. Né? Perfeito. E eu concordo completamente contigo, porque o que a gente pensa é o seguinte, nós temos ali uma vastidão técnica enorme no futevôlei, e também temos as interações táticas que vão acontecer junto dos ciclos de jogo. Os ciclos de jogo eles vão se manter, independente do tamanho de quadra. Então, até que o aluno sinta em determinado nível que a quadra vai ou não fazer diferença, isso vai tempo, né? Então, acredito que a qualidade didática ela acabe não mudando. A dimensão não mude a qualidade didática de um cara que já se preocupa em fazer um trabalho ordenado e tudo mais. Agora, uma outra pergunta, voltando para a competição. Existem inúmeras justificativas do porquê que esse tipo de coisa foi acontecendo ao longo do tempo. Talvez tenha começado ali com o Mundial e depois isso veio tomando aí as confederações. Tu deu uma explicada já em cima disso aí, mas um dos propósitos ele é comum ao desenvolvimento de todos os esportes. Quer dizer, em esportes de luta acontecem assim, as regras elas vão se modificando paulatinamente para que exista um apelo de entretenimento maior. Se essa for uma justificativa, né, reduzimos a quadra para que dê mais rally. Estou botando em termos brutos e generalistas, né? Esse propósito ele foi atingido? Tu sentiu que, de maneira geral, o certame, de maneira geral, neste final de semana, olhando todos os outros jogos, você sentiu que mudou alguma coisa ou, de maneira geral, tu olhou assim, cara, tanto faz, ali no final os caras vão conseguir defender igual, atacar bem igual, enfim. Ou não, tu sentiu, não, cara, deu um pouco mais de rally, eu senti que deu uma modificada ali. E também, se tu puder, depois dessa resposta, qualquer coisa eu te lembro, como é que estava o comentário dos atletas em torno dessa modificação? Como é que estava a resenha da rapaziada ali? Vamos lá. Eu acho que o jogo teve algumas mudanças, mas não são mudanças tão grotescas e significativas ao ponto de dizer, caramba, mudou daqui para lá. Eu acho que seria interessante, a gente pode ver esse trabalhinho para fazer, mestre, fazer um comparativo das métricas que a gente já tem do passado com as métricas novas do jogo e fazer uma correlação entre elas, sabe? Para dizer, caramba, isso aqui mudou, o tempo médio de rally mudou. Opa, o tempo de toques mudou, o tempo de número de pontos disputados mudou, o tempo total de jogo mudou, o tempo da relação entre pausa e estímulo mudou. Ou não. Não, está dentro do desvio padrão, está muito próximo, a gente pode fazer essa medida. Não teve essa mudança para mim. Ou não. Escalonando para baixo, eu acho que ela é muito mais positiva no que diz respeito a democratização do jogo, né? A receber gente nova, a entrar lá, minha esposa que não sabe, nunca jogou futebol e a quadra tá menor e ela, aqui eu já consigo me situar um pouquinho melhor, né? Então acho que para baixo é positivamente. No que diz respeito à conversa com os outros atletas,
de modo geral, assim, eu não vi ninguém se opor de uma maneira. Mais Não, acho que, enfática, assim, né? pô, pô, vai mudar tudo o jogo, acho que nada a ver, não deve ser e tal. Eu acho que a galera consegue se adequar. Quem já jogou os mundiais no passado sempre, sempre foi nessa medida e a gente não se apertava, entendeu, para jogar. Então, é que o jogo está mais veloz. É um outro jogo com mais velocidade, com mais agressividade, mais agudo. Então, mudou, claro que mudou. Mas não é aquela coisa saindo do zero para ir para o 100. É uma mudança ainda pequena. Mas eu acho que é um trabalhinho legal para a gente É, fazer, é. né? Para pegar essas métricas e até fazer um comparativo no 9 por 16, no 8 por 16, no 9 por 18. Caramba, número de pontos. Média é 34 disputado. Ih, caiu. Agora é mais pontos, agora é menos pontos. Ou o número de toques na bola, que a gente tem lá as médias. Pô, agora mudou. Tá tocando mais vezes na bola, tá tocando menos. Opa, os Uhum. tempos, né? A gente consegue daí, a partir Perfeito. daí, dar um dado mais fidedigno e dizer, mudou mesmo, não fica só na nossa subjetividade, né? Legal, legal, legal. Maestro, e os teus sentimentos agora? Vamos para a parte sentimental aí, né? 2 pontos. O primeiro, como é que o Juninho, a cabeça do Juninho e também a dupla Juninho e Saldanha saíram da competição, tiveram uma conversa, olha, vamos ter que pensar assim, assim, vamos relaborar, e junto disso, quais que são os próximos passos que estás pensando aí? Continuar treinando normal, alguma mudança de rotina? E junto disso, também perguntar como é que está a tua lesão, que foi uma das nossas conversas que nós tivemos. Tu relatou para mim 2 semanas atrás que ela estava ainda, obviamente, né, incomodando. Provavelmente isso vai ser a batalha durante esse ano também. E, enfim, discorre um pouquinho sobre isso aí pra gente. Vamos lá, agora pode botar no fundo musical aquela música da Carolina Dickman lá, raspando a cabeça. E eu chorando aqui e tal. Você pode entrar nessa cena. Vamos lá. A gente não chegou a ter uma conversa a pontuar tudo do último jogo e da competição, até porque a gente saiu da quadra, tal, situação, nos falamos ali de uma maneira bem breve. Ele optou por ir para o hotel, ele estava bem frustrado também. Eu optei por ficar lá no evento com meu pai estava com a irmã dele, fiquei assistindo os outros jogos que eu queria assistir. À noite eu cheguei no hotel, a gente foi comer uma pizza, eu voltei, eu levantei cedo e voltei para casa, né? Então a gente não sentou. É até uma conversa que a gente provavelmente vai ter hoje ou amanhã para realinhar a rota, né? Ver se a gente mesmo quer, o que achou, o que não achou, permanecemos, não permanecemos, como é que foi, alinhar as expectativas. Eu estou bem frustrado com a competição, bem Uhum, frustrado mesmo. uhum. Não sabia dos riscos, mas não era o que eu esperava, né? Não, talvez da maneira que foi. Ahn, e ver como é que vai ser, né? Uhum. Me reacendeu algumas dúvidas sobre a continuidade de continuar jogando, né? Por conta de todo o processo agora que vai ter que fazer, talvez eu vou ter que jogar Qualify, e aí é custo, é ida, é passagem. Mais esforço Já, físico. eu já não sou mais tão garoto assim. Hoje, teoricamente não, hoje, fisicamente, agora, se eu tivesse que jogar uma competição na sexta e jogar uma competição no sábado, classificar nela e jogar uma competição no sábado, eu não sei se eu teria condições físicas para isso. O último TAF mostrou, eu joguei no sábado com 3 jogos muito bem, apesar que eu não estava conseguindo nem treinar naquela época. No domingo eu morri, né? Eu não sei como é que seria isso. Acho que eu não tenho condição física de resistência para isso. Estou até forte fisicamente, mas resistência não sei se eu teria para isso. É rever a rota. Eu tenho que sentar, conversar com a Nel, eu tenho que sentar, conversar com o Júnior,
Não dá para também tomar qualquer decisão equivocada agora, Claro. né? Misturar emoção com o momento, né? Tem que esperar, baixar a poeira, respirar e ver qual vai ser o trajeto que a gente vai seguir, alinhando isso com o Júnior também. E é um pouco disso, mestre. Perfeito, perfeito. Porque daqui dessa conversa a gente consegue tirar algumas lições. A gente sempre pensa assim, nós estamos fazendo uma conversa pública, então as pessoas que estão nos escutando, elas podem tirar lições dessas conversas. A gente pode tirar lição das nossas derrotas, né? Eu tenho certeza que o amigo e a amiga que está nos escutando em casa pensa assim, poxa, cara, eu não vou para uma competição porque eu não quero passar vergonha. Eu não quero tomar um placar lá de 18-10, 18-11. Ou talvez você não se sinta capaz de conseguir competir. Veja que você que está em casa, você não tem uma pressão que um atleta tem. Por exemplo, a gente sempre fala assim, cara, vai competir, porque lá ninguém te conhece. Tu vai estar jogando, mas ninguém tá nem aí pro teu jogo. É diferente do profissional, onde todas as vistas estão em cima do Juninho. As pessoas questionam, e o Juninho escuta, ou o Juninho sente, olha, acho que o Juninho não dá mais, né? Já tá batendo a idade, e não sei o quê, surgem dúvidas sobre ele mesmo. Você que está em casa e que está praticando futevôlei, vá para a competição, se entregue para a modalidade, porque o máximo que vai acontecer é você perder, meio que não interessa o placar. 18-10 ou 18-1 é uma derrota igual, né? E de ambas você vai tirar aprendizado. E uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos é assim, chegou na derrota, a primeira coisa que você tem que fazer, derrota de um campeonato ou derrota de alguns jogos, primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar em casa, além de ficar, a escusa de ficar se remoendo, né, tentando perceber o que deu errado e jogando ideias soltas, essas ideias soltas, elas vão tender a te retroalimentar sentimentos ruins. Então, uma coisa que você tem que buscar fazer é sempre, Juninho e qualquer um que estiver nos escutando, que tenha passado por uma experiência parecida, é tentar trazer para o cenário da racionalidade. Tá? A partir do momento que a gente traz para esse cenário, a gente começa a realizar as coisas de maneira mais clara, mais transparente. Então, o que o Juninho faria, por exemplo, agora, e eu sei que ele faz, chegar essa semana, rever os jogos. Dos pontos que eles tomaram, quais que davam para defender, quais que não deram para defender, por que a gente não defendeu, e continuar fazendo esse exercício de racionalidade. Provavelmente, se você, amigo e amiga que está me escutando em casa, fizer isso, você vai perceber assim, nossa, cara, eu não perdi porque a outra dupla é muito melhor que eu. É porque eu, naquele dia, ou fez uma junção de dupla com um comportamento tático que não resultou o que a gente achou que ia resultar, ou eu não estava tão disposto para ir em determinadas bolas. Alguma razão você vai encontrar. Se você ficar agora sentado, imaginando o que aconteceu no campeonato, você não vai encontrar racionalidade no negócio. O sentimento, ele vai tomar conta do processo de pensamento, né? Então é chegar a olhar para os jogos e tentar perceber com racionalidade as coisas. O que eu podia fazer, até onde que eu posso ir, e aí depois a gente começar a perceber que, de repente, mudando uma postura tática, técnica, aqui eu conseguiria ter o melhor resultado, ou, enfim, se a gente mudasse a nossa postura enquanto dupla. E aí, depois que você passa a pensar de maneira mais racional, você vê que o sentimento é só um detalhe, que é oscilante. No final de semana vai estar lá em cima, outro final de semana vai estar lá embaixo. Enfim, Não, né? E aproveita para apresentar pro pessoal também como é que é o teu trabalho com a Nel, que muita gente que nos escuta não sabe como é que é esse trabalho. Inclusive, um beijão para a Nel. A Rafaela foi campeã novamente, final de semana agora, né? A Rafaela Silva do judô, para quem não conhece, a nossa garota de ouro, medalhista olímpica. Beijo para a Rafa também. E Gui, até fazendo um complemento sobre isso, e é algo que eu aprendi com a Nel também, a gente não foca no resultado, a gente foca na performance. Independente se eu ganhar ou se eu perder, e eu vou ser bem sincero, eu não estou chateado com a nossa performance, sabe?
e eu acho que, de certa maneira, a gente jogou legal. Já fiz exibições muito melhores do que eu fiz esse final de semana, o Saldanha também. Mas, de certa maneira, isso me frustrou. E aí, às vezes, é esse olhar que a galera tem que dar, sabe? Beleza, eu fui lá, joguei a competição. Pô, perdi 18-16. Cara, mas eu dei o meu melhor, velho. O adversário também tem o seu mérito. O adversário também tem o seu valor. Por vezes se dedica tanto quanto você, né? Então, não é sobre isso. Às vezes a gente dá muito significado. Ou às vezes a gente pega um adversário que acha que é abaixo. Esses significados que a gente às vezes dá é muito ruim, né? Traz um peso. Ah, não, vou jogar contra o Gui. O Juninho vai jogar contra o Gui. Caramba, não posso perder pro Gui. O Gui faz anos que não joga, é mais velho do que eu jogo muito melhor do que ele. E aí traz um peso pro jogo, o jogo não flui, o Gui ganha. Sabe? A maneira como a gente olha para isso, ela é muito importante. Então, a Canel, a gente tenta aprender isso, né? A maneira como olhar. Porque eu de frente com o Gui é aquela coisa, né? Para mim é o 6, para o Gui é o 9. Às vezes, se eu mudo o meu olhar, a minha perspectiva, o prisma da onde que eu tenho que olhar, muda tudo. Aquele sentimento vai embora. Pô, mas beleza, eu perdi 18-2. Pô, mas os caras ganharam de mim, mas eles foram campeão na categoria de cima. Os caras jogam pra caramba. Pô, eu fiz o meu melhor. Sabe, eu acho que é sobre isso. E aí, é por isso que eu falei quando eu estava fazendo até o meu relato aqui, né? Uhum. Agora é abaixar a poeira, né? Tirar esse sentimento, essa frustração, ela sair e eu olhar de fato para os números, né? O que aconteceu? O que faltou? O que a gente pode melhorar? Ou não? Vamos continuar? Não vamos continuar? Acho que faz sentido? Não faz? Juninho vai continuar? Não vai continuar? Não quero mais? Né? Para daí em diante a gente definir, solucionar, resolver esses problemas e seguir adiante ou não, né? É isso Então aí, é é mais isso ou aí. menos por aí. E deixar sempre claro também, né, que a história de um atleta, ela não se resume a um campeonato, a um jogo, a um placar, né? A história de um atleta, ela é permeada, ela é recheada de coisas que as pessoas não percebem, né? Obviamente que quem acompanha futebol há mais tempo tem a clara noção de quem é o Juninho para o futebol, de quem é o maestro para o futebol. Muitas dessas duplas que estão aí jogando contra o Juninho se inspiraram no Juninho jogando. E é engraçado, porque dessa gurizada que é mais humilde, a gurizada chega assim, nossa, é uma honra jogar contigo, é uma honra estar aqui, uma honra para ti também, né, Juninho, que inspirou essa geração e agora, eventualmente, está sendo derrotado por essa gurizada que vem com essa naturalidade, com essa juventude, com essa força, com esse vigor físico, né? E pra gente que conhece futebol, que é mais das antigas aí, também nos chama muito atenção ver o que vocês, tu e o Saldanha, são capazes de fazer mesmo nas condições físicas de vocês. São essas linhas tênues, assim, técnicas e comportamentos táticos que, assim, sem olhar para o placar, olhar o que vocês conseguem fazer naquelas condições, é uma coisa que chama muito atenção. Ver, assim, uns pingos para trás que tu dá, sabe? Os pingos que o Saldanha conseguiu também, mesmo numa quadra reduzida. Cara, não é qualquer um que faz. Tu pega mesmo essa gurizada nova, que tem charque à torta e à direita, se a gente conseguir trazer essas pessoas para tentar fazer um pingo parecido com o de vocês, não é igual, não é tão fino. Então tem sempre essa mensuração de forças, né? Isso sempre vai acontecer e a gente sempre tira essas lições gerais, assim, que ajudam a gente a melhorar quem a gente é, não só como pessoa, mas também como atleta, como praticante, assim como ajuda as pessoas de casa, né? E dessas duplas que participaram desse campeonato aí, desse último campeonato da Big Wolf, uma ou duas duplas que te chamaram muito a atenção, assim? Algum comportamento que tenha mudado, algo que tenha chamado um pouco mais a atenção, principalmente das duplas que vêm subindo do Qualify, assim? Cara, ou um atleta individualmente, enfim. Primeiramente, vou parabenizar os finalistas, né, os campeões, Gui e Tavinho, jogaram demais. A consistência que esses caras estão dando lá em cima, cara,
eu acho que eu nunca vi. Não sei se a gente vai ver também. O Indy Felipe também, cara, pô, me dói ver a galera falando isso, sabe? Chamar os meninos de pipoca, alguma coisa assim, porque perderam no passado a última etapa e ficar em segundo. Cara, tu não sabe o que eu daria hoje para estar em segundo lugar no ranking geral ou estar fazendo final todo final de semana e ficando em segundo. A galera não tem nem noção, acho, da dificuldade que é fazer isso, né? E por vezes são garotos, cara, levam os meninos para um lugar que, pô, eles não merecem, são pessoas incríveis, são seres humanos incríveis e atletas incríveis. Enfim, parabéns para ele, Felipe, pra caramba. Pro Long e pro Vitinho, que fizeram uma baita competição, uma dupla nova, uma formatação nova. Ficou O maravilhosa a Murilão, dupla. pô, Murilão jogou demais, cara. Com o Preto Mágico, que é arisco defensivamente, se complementam bem, assim como eu me complementava com o Murilão. E deu super certo. Jogaram um campeonato impecável, assim, ó, Uhum. cara. Parabéns. Ah, ah, Outras duplas, Pedrinho e Remanhago, acho que jogaram muito bem a competição, fizeram uma baita competição, vieram de Qualify, e fizeram grandes jogos. Quem mais? O próprio Lucas e o Uhum. Borges, mas o Borges já é mais batidinho ali, já é malandro de jogo, né? É bem consistente, jogaram muito bem. Quem mais que veio? Que acabou permanecendo também. Bom, não vou lembrar. Mas assim, ó, o campeonato, mestre, tá muito, muito, muito nivelado. Eu Uhum. acho que eu já falei até em um outro papo de maestria. Antigamente, a primeira rodada a gente jogava meio que para aquecer. Não que as duplas fossem aquém, mas tinha uma certa diferença de nível e a gente colocava um ritmo muito forte e acabava levando o primeiro jogo, sabe? Mesmo Uhum. uma atenção do jogo. Uhum. Hoje, hoje a gente viu ali na competição as duplas favoritas perdendo a primeira rodada. Brice e Marcola perderam a primeira rodada. Biel e Giovanni, eu acho que perderam a primeira rodada. Franklin e Vitor Real perderam a primeira rodada. E se eu dissesse o contrário, que todas essas duplas tivessem ganho, ninguém ia falar normal, normal. Eles perderam também, hoje é normal, porque está muito nivelado, a É. competição está muito, muito, muito forte. E eu acho que esse é um ponto maneiro, sabe? Está muito nivelado, está muito forte. É. Claro, tem algumas duplas favoritas, tem Gui, Tavinho, Índio, Felipe, Uhum. Sandrei e Michel, que acabaram ficando pelo caminho. Ah, Tantas outras, Dudu e Arthur, Marcola com o Brisa, com o Biel, o Giovanni, o Neguebinha, o João ET, enfim, Preto Mágico, Murilo. Tem as favoritas, mas se qualquer uma ou outra dessas chegar, para mim não é mais zebrão, não tem mais aquele zebrão, sabe? Uhum. Então tá muito, muito nivelado, tá bonito de ver. Tá bonito, tá bonito. Acho que o destaque principal para mim não é nenhuma dupla em específico, acho que é muito mais a qualidade ali da performance de todo mundo, sabe? Jogos muito disputados, muito igual ali, sendo definido a cada detalhe, enfim. E mais uma vez parabenizar os campeões que estão jogando um futebol incrível, incrível, E é incrível. aquela, né, E tá. maestro? É só aquela coisa que o pessoal às vezes não vê, né? Olha só para alguns números de placar, mas não vê. Vamos, bota lá 20 duplas, cara. São 4 duplas que chegam nas semis e são 16 fora, entendeu? É isso E aí. considerando que as 20 tem um nível muito próximo, cara, que assim muda uma coisa ou outra no detalhe, um final de semana que um tá mais sobrecarregado ou não. Esse nivelamento ao mesmo tempo é bonito, porque entrega muito pra gente que tá em casa vendo, né? Então, a derrota faz parte, terão outros finais de semana que o negócio vai mudar. Agora, o grande segredo é, né? O que a gente vai fazer com essas derrotas de aprender e tentar transformar, enfim. Eu Com acho que é mais certeza. ou menos esse o segredo aí. Preparação para a próxima na agenda? Então, eu tenho TAF agora em João Pessoa, na Paraíba, final do mês. Eu
Tenho que fazer primeiro essa conversa com o Anel, com o Saldanha, ver o que a gente vai fazer, como é que vai ser feito, que a priori, a princípio, a gente vai ter que jogar o Qualify, né? Uhum. E aí isso demanda de tempo, de recurso financeiro, de deslocamento, de toda essa... E a gente vai ver, vai traçar. Mas o planejamento de treino continua, que eu tenho outras competições aí ao longo desse ano também, né? Uhum. Dia 26 tem um brasileiro de clubes, onde a gente vai representar o nosso CT aqui, né? Maravilha. Então, a gente precisa estar bem treinado, estar bem alinhado para ir lá Uhum. fazer um bom evento. Maravilha, maravilha. Pessoal que está de casa aí nos escutando, muito obrigado pela atenção. Nós seguimos com um papo de maestria aí uma vez por semana. Quem não conhece a Futevôlei Academy, mira aí no QR Code para ter acesso aos nossos conteúdos. Maestro, obrigado pelo teu tempo, pela tua presença. Parabéns pela tua ação nesse campeonato. Tamo junto, seguimos, né, com os planejamentos, com a mudança de estratégia. Vamos conversar com a ANEEL, vamos mudar as coisas que tem que mudar. E a vida é isso aí. É uma vida sem derrotas, é uma vida sem aprendizado. Fato. Com certeza. Mestre, obrigado a todo mundo pela conversa aí, pelo nosso bate-papo e nos encontramos no próximo Papo Maestria. Valeu! Valeu!